Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Facebook, mais uma live do programa Você na PUC, um programa para que você que vai prestar vestibular conheça um pouco mais sobre a PUC e os cursos de graduação. O nosso assunto hoje aqui é o curso de Medicina. Está aqui comigo o vice-reitor da PUC São Paulo, o professor Fernando Antônio de Almeida. Boa tarde, professor. Boa tarde, Mara. Como vai? Tudo boa certo. Tarde a todos. Ele que também é docente do curso de Medicina, então se você tem alguma dúvida sobre o curso, já pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, que imediatamente a gente vai passar aqui para o professor Fernando. Professor, para começar a nossa conversa de hoje, queria que o senhor falasse um pouco como é o curso de Medicina da PUC. Muito bem. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de tentar contar às pessoas interessadas como funciona o curso de Medicina na PUC. O curso de Medicina na PUC, ele é bastante antigo, foi fundado em 1951 e durante muitos anos foi um curso tradicional, como eram todas as faculdades de medicina no Brasil. A partir da virada do século, começou-se um movimento de mudança na sistemática e metodologia de ensino. Então, o curso que era um curso tradicional, esse curso tradicional sempre teve 6 anos e continuará tendo 6 anos de duração, né? Então, um curso bastante extenso, é o curso de graduação maior na Universidade Brasileira. E ele era um curso tradicional, com 3 anos de ciências básicas, e depois no 4º ano era um curso que tinha as especialidades clínicas, cirúrgicas, pediatria e ginecologia e obstetrícia, e depois 2 anos de internato, como é o modelo da maior parte dos cursos de medicina ainda. Em 2006, nós fizemos uma grande reforma curricular, mudando principalmente o enfoque do ensino, que no curso tradicional é centrado no professor, onde o professor vem, dá seu recado e o aluno simplesmente é um ouvinte do que está acontecendo. Este foco mudou para o aluno. O aluno hoje é o centro da aprendizagem. Então, essas metodologias ativas, elas têm este grande benefício, tornam o aluno o elemento mais importante do aprendizado. Então, ele tem que procurar a maneira de estudar, claro, com orientação dos professores, é toda uma metodologia muito bem estruturada, muito bem pensada, mas o aluno passa a ser, o ensino passa a ser centrado no aluno. Essas metodologias, a mais conhecida, possivelmente, que as pessoas falam, é o PBL, que é Problem-Based Learning, que é a metodologia baseada em problemas. Então, a partir de um problema real, você cria os objetivos de aprendizagem para resolver aquele problema. O aluno tem um outro tempo que ele vai procurar as soluções desse problema, ele vai estudar, vai procurar como isso deve ser resolvido. Depois eles voltam e conversam entre eles o que cada um produziu, e o conjunto, então, é que traz a solução do problema. Obviamente, esse é uma metodologia que exige trabalhar em pequenos grupos. Sim. Então, se no curso tradicional a gente costumava dar aula em para grandes salas com 100 alunos, 120 alunos, esse agora é diferente. São grupos de, no máximo, 10 alunos que discutem entre si, com um tutor que orienta essa discussão, com todos os objetivos de aprendizagem já definidos previamente para cada problema que é trazido. Então, é muito rica essa metodologia, né? No sentido de fazer com que o aluno fique mais autônomo na procura do conhecimento. Então, ele aprende a aprender, que é a coisa mais importante do ponto de vista para você trabalhar para um mundo tão dinâmico como nós temos hoje, não é? Então, essa metodologia tem essas vantagens. Quando ele vai para a prática, ele também encontra lá na unidade de saúde que ele está trabalhando ou no hospital um problema que ele precisa resolver. Então, esta metodologia é chamada de problematização. Você identifica o problema, volta a se reunir em grupo, discute
e depois vai procurar soluções e traz as soluções. Experimenta, se funcionar bem, ótimo, você vai retroalimentando essa prática, e se deu alguma coisa ruim, atrapalhada, você volta, rediscute. Então é todo um processo dinâmico de aprendizado. Então é muito interessante isso. Uma outra característica muito importante nessa reforma curricular que foi instalada em 2006 é que os alunos já vão para a prática desde o primeiro ano do curso. Quando na metodologia tradicional eles vão para o hospital e para as unidades de saúde do terceiro, quarto, quinto ano em diante, aqui eles vão para a prática desde o primeiro ano. Claro que são coisas menos exigentes. Sim. Então ele vai procurar entender como a população vive, quais são as necessidades da população, como funciona o sistema de saúde, né? Principalmente o Sistema Único de Saúde, que é esse sistema universal que a gente tem no Brasil. Então, ele já entra em contato com essa realidade no primeiro ano do curso. Nos primeiros dias de aula já. Ele já vai a campo e já entra em contato, sempre, obviamente, com a orientação e o acompanhamento de professores que estão preparados para fazer aquele contato já tão precoce. E eles têm a oportunidade de ir trabalhando nisso sequencialmente até o final do curso, no sexto ano, né? Que interessante. No internato. Professor, acho que é importante a gente falar também sobre a localização. O curso é oferecido em Sorocaba. Queria que o senhor falasse também um pouco do campus, da infraestrutura que esse estudante vai encontrar lá, né? Muito bem. É muito interessante dizer isso, porque o curso é da PUC, São Paulo, então muita gente às vezes até pensa que o curso ocorre em São Paulo. Na realidade, a Faculdade de Medicina de Sorocaba foi criada em 1951 e foi encampada pela PUC em 1972. Então o campus onde funciona o curso de Medicina e de Enfermagem é em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade muito agradável de se morar. É tão importante esse clima lá, que muita gente que vai para lá fazer o curso acaba ficando lá, morando, casando, se estabelecendo lá em Sorocaba. A cidade fica a 100 quilômetros de São Paulo, a 1h e pouco de viagem de carro. Tem um sistema de transporte muito, muito rápido, via Castelo Branco. E ela tem 600 mil habitantes. Sorocaba ela tem uma cidade co-irmã, que é Votorantim, que é onde nasceram as indústrias Votorantim. E também é uma cidade muito próspera, emendada, as duas cidades. E a rodovia Raposo Tavares divide uma cidade da outra. E lá em Votorantim tem 170 mil habitantes. Então o conjunto tem quase 800 mil habitantes. E a região atende uma área metropolitana de 2 milhões de pessoas, em várias cidades menores, que do ponto de vista de saúde, elas têm como referência Sorocaba. Então as coisas mais complicadas, as coisas que exigem mais técnicas, exames mais elaborados, especialistas e tal, essas coisas vêm todas para Sorocaba. Essa é a referência. E a referência para a região é um hospital do Estado, que se chama Conjunto Hospitalar de Sorocaba, e nós temos convênio com ele desde o começo da vida do curso de medicina. Então sempre tivemos um relacionamento muito próximo. Ele fica praticamente dentro do campus, então são 2 hospitais que formam esse conjunto, e a PUC também tem um hospital próprio, né? Fundação São Paulo que administra, então ela serve também como campo de estágio para os nossos alunos, residentes, todos esses 3 hospitais ficam muito próximos e a sede do curso, onde tem as salas de aula, etc., fica no meio dos 3. Então é um lugar muito agradável de se morar, de se trabalhar, é muito interessante nesse sentido. Que legal. E em relação aos laboratórios, professor, tem os laboratórios lá de medicina, houve uma reforma recente, o que o senhor pode falar também sobre isso?
nós temos os laboratórios clássicos de bioquímica, de fisiologia, de farmacologia, que toda a faculdade tem. E mais recentemente foi incorporada nos cursos de medicina os laboratórios de simulação. Essa foi uma reforma recente que nós tivemos lá, com uma parte toda do prédio destinada a esses laboratórios de simulação, onde se trabalha com bonecos, com todos computadorizados, que você simula situações clínicas e você faz uma ação, o boneco responde, você pode fazer então um treinamento, uma capacitação do aluno, sem pôr em risco a pessoa humana. Porque ou você vai fazer isso num instrumento, num boneco, ou você vai ter que fazer isso no paciente. Então isso evita qualquer risco para o paciente. Depois que ele estiver bem capacitado a fazer um procedimento, um exame, etc., ele vai então para o paciente, sempre junto com o professor, obviamente. Professor, então é um curso completo, um corpo docente qualificado, a localização muito interessante. A gente já percebe que esse aluno ele já é bem preparado para o mercado de trabalho. E é sobre isso que eu queria falar agora. Como está o mercado de trabalho de medicina aqui no Brasil? Bom, o médico, quando termina o curso de medicina, ele pode trabalhar, ele tem autonomia e ele tem autorização para trabalhar em qualquer atividade médica. Mas, como a medicina hoje exige muita especialização, muitos precisam ter um período adicional, ou a grande maioria procura ter esse período adicional de prática. Isso é chamado de residência médica. Residência porque ela começou lá no começo do século XIX, as pessoas moravam mesmo dentro do hospital e ficavam lá continuamente atendendo os pacientes, porque aquilo dava a oportunidade de ela praticar continuamente. Hoje as pessoas não moram mais dentro do hospital, mas eles têm dedicação exclusiva a esse processo de ensino, que é sempre tutelado também, ou por um professor, ou por um preceptor, um médico capacitado, e ele faz várias atividades. Então, é nesse sentido, nesses cursos de residência que são credenciados por uma comissão nacional do próprio Ministério da Educação, que você dá o título de especialista para um médico depois de formado, como clínico, ou como cirurgião, ou como pediatra, ou como obstetra ou ginecologista, e assim por diante. Se você quer fazer uma especialidade ainda mais focada, por exemplo, quero fazer urologia, ou quero fazer cardiologia, então aí você tem que fazer mais 2 anos adicionais de residência. Então hoje, o médico, depois de formado, depois de 6 anos, se ele quiser ser um cardiologista, por exemplo, ele tem mais 4 anos a cumprir para chegar a essa especialização e titularidade. Fica um profissional muito bem formado. Sim. Né? Obviamente, porque depois de 10 anos numa carreira, né, você tem uma profissionalização bastante específica e um médico muito bem formado. Existem outras maneiras de você ter título de especialista também, mas essa é a mais tradicional. Então existe a residência depois do curso e esse médico está muito bem preparado. A gente tem observado que neste novo método de ensino, os nossos egressos, os profissionais médicos que nós formamos, eles saem profissionais mais autônomos, mais com maior capacidade de enfrentar adversidades, ele é capaz de procurar soluções para os seus problemas, né? E, exceto aquelas coisas que são muito emergenciais, né, na medicina, muitas vezes você às vezes atende um paciente, você consegue ter toda uma ideia do que
da doença que ele possa ter, etc. Mas muitas vezes você tem dúvida em uma outra coisa. Sim. E aí você vai procurar saber, vai resolver isso numa volta do paciente, você vai dar a conduta definitiva, você pode discutir com seus colegas, você tem outras oportunidades de fazer esse trabalho. Então, para o profissional egresso, o mercado de trabalho é muito bom, né? A gente praticamente não vê médico desempregado. É verdade. Né? Na realidade, eles trabalham muito mais do que muitas profissões, porque você não tem limite, entre aspas, né? Claro, o limite é a sua condição física, mas o médico muitas vezes não tem limite. Ele pode ter um emprego, por exemplo, no período da manhã numa unidade de saúde, à tarde num outro lugar e dar plantões, por exemplo, à noite, 1, 2, 3 vezes por semana. Então, isso aí vai muito de cada pessoa, onde você quer colocar os seus limites. Mas trabalho não falta. Não falta. Professor, e alguma especialidade ou alguma área da medicina está em alta? Tem alguma tendência que o senhor apontaria? Existem áreas de maior procura, né? E, com isto, você acaba desviando muitos médicos para uma área e acaba faltando em outras. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje, a área de pediatria é uma área que tem pouca gente interessada. Compensação, dermatologia, especialização em imagem, como radiologista, pessoas que fazem ultrassom, todo o setor de imagens é muito procurado. Otorrinolaringologia, que é nariz, ouvido, garganta, também é uma área muito, muito procurada. Então é assim, mas isso depende muito do mercado de trabalho também. Né? E o tipo de atividade que você faz depois na sua formação. Então, por exemplo, o dermatologista não trabalha com urgência e emergência. Sim. Né? Então, talvez daí venha esse interesse em ter essa especialização. Outras especialidades, como a pediatria, a clínica médica, ela não tem procedimentos. O procedimento, por exemplo, uma cirurgia, uma coisa desse tipo, tem um pagamento adicional. Então, o ganho que você vai ter também é um atrativo para essas pessoas. Então, essas áreas acabaram tendo menos interesse. Outras áreas, porque são muito difíceis, por exemplo, são casos muito complicados, que é a área que eu trabalho, por exemplo, nefrologia, também é uma área que tem pouca gente interessada. Você precisa estudar muito, você tem casos muito complicados e tal. Então isso também acaba afastando um pouco as pessoas. Mas na realidade, não falta médico mesmo, né? Principalmente nos grandes centros. Nós temos falta de médicos, sim, na periferia, onde o risco existe, maior vulnerabilidade e maior risco social. Temos falta de médico também nas cidades muito longínquas, né? No estado de São Paulo, por exemplo, o Vale do Ribeira, que é uma área mais ao sul do estado de São Paulo, que também tem um número pequeno de médicos. E no Maranhão, o Maranhão é o estado que tem menos médico por habitante também. Olha só. Professor, hoje qual é o valor do curso de medicina? O curso de medicina, hoje, a mensalidade é R$ 7.200. E hoje, é o preço que se cobra hoje. Talvez tenha um pequeno aumento para o próximo ano, mas, em princípio, esse é o preço de 2018. E aqui na PUC os estudantes encontram algumas modalidades de bolsa, né, professor? Sim. A PUC tem bolsas do ProUni, né? Que é uma modalidade de bolsas oferecida pelo governo federal. A universidade deixa de pagar certos tributos e oferece essa bolsa aos alunos. Isso é para alunos que tiveram o ensino médio exclusivamente em escolas públicas. Né? Eles fazem o exame do Enem e, pela classificação, eles podem entrar para a universidade através do exame do Enem, mas tem que ser aluno que fez todo o curso em escola pública. Existe o FIES também,
que hoje tem algumas limitações, nós não sabemos o que vai acontecer no próximo governo, mas hoje o FIES tem limitações, principalmente no valor máximo por mês, que está por volta de R$5.000, e tem bolsas próprias da universidade. A universidade também tem ela tem interesse em oferecer bolsas para dar oportunidade a todos também de ter uma formação de nível superior. Então, existe todas essas... E claro que isso também são para pessoas que têm um nível de ganho familiar com certos limites, né? Eu não sei te precisar quais são, mas, enfim, são para pessoas que de fato precisam, né? E que a universidade oferece a oportunidade de fazer um curso que pode qualificar a pessoa para a vida profissional. Professor, o senhor como vice-reitor e também como docente do curso de medicina sabe da importância e também o quanto a PUC valoriza a questão da internacionalização. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso para esse estudante que nos acompanha e dentro da medicina como isso é trabalhado também. O curso oportuniza ao aluno algumas disciplinas eletivas. Então ele pode escolher fazer algumas disciplinas fora da própria universidade, numa outra universidade que nós temos convênio, ou mesmo fora do país. Então, se o indivíduo quiser usar aquele estágio eletivo para fazer um estágio nos Estados Unidos, qualquer país da Europa, tudo isso é possível, desde que a universidade tenha convênio com este outro curso. Nós temos um convênio que é formal, que é muito... ano a ano, vários alunos têm interesse em participar, que é em Lille, na França. Mas se o aluno conseguir um estágio, como aconteceu o mês passado, o aluno conseguiu um estágio, né, em Harvard, ele vem uma carta de lá dizendo que ele pode ir e tal, a gente oferece a oportunidade dele fazer isso. Claro que é por conta dele, né? As viagens, as outras coisas todas os custos todos que isso pode trazer, mas é uma oportunidade de fazer isso. Na pós-graduação também existe essa oportunidade. Então, de terminar a graduação, existem cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que também dão a oportunidade do aluno ter bolsas. Aí é bolsa, isso pago aí pelo governo. Bolsas que a gente chama de sanduíche, porque ela é uma coisa no meio do seu curso. Então você vai lá, fica, por exemplo, 6 meses numa universidade aprendendo a fazer uma coisa específica que pode trazer benefícios para o trabalho que você está fazendo aqui na sua pós-graduação. Então isso também pode. Mesmo na residência médica, também há essa oportunidade. Por ano, o aluno pode fazer até 2 meses do ano num outro programa de residência, que precisa ser credenciado também, né, pela Comissão Nacional de Residência. Ele pode fazer 2 meses em outros programas credenciados. Professor, então, diante de tudo isso que a gente falou aqui sobre o curso de medicina, queria que o senhor falasse para esse estudante, então, por que ele deve escolher o curso de medicina da PUC São Paulo? Bom, eu sou suspeito. Eu trabalho no curso de medicina da PUC São Paulo há 36 anos. Sinto-me como parte do corpo que construiu esse curso, esse currículo novo, todo esse processo que a gente entende como tendo sido um avanço da universidade. Então, hoje o curso de medicina da PUC é reconhecido pelas outras escolas médicas como um curso de vanguarda, com esses novos métodos de ensino, né? E que nós acreditamos que o profissional que se forma no curso de medicina da PUC vai ser um profissional autônomo, com boa capacidade de se adaptar a essas grandes exigências e complexas exigências que o mundo do trabalho médico hoje exige. Então,
resumidamente, a gente acredita que forma bons médicos. Então, daí eu acho que seria interessante os interessados se candidatarem a fazer o curso de medicina na PUC. O senhor daria alguma dica para esse estudante que nos assiste? Ele tem que ter alguma habilidade? O senhor que já foi, né, claro, aluno, o que o senhor falaria para ele? Como que ele identifica se o curso de medicina é realmente o que ele deve prestar? Olha, a coisa que eu mais reputo importante para o indivíduo que vai fazer medicina é que ele precisa gostar de gente, né? Porque você vai trabalhar com pessoas o resto da sua vida. Então, é muito importante que você tenha apreço por essa relação, né? Que você, quando você se relaciona com alguém, você tem interesse por ela, você sinta a emoção de estar trabalhando, de estar fazendo um benefício, você aprenda com essa pessoa, porque em toda relação nós temos entrega e recebimento, não é? Então é muito importante que a pessoa tenha essas características, que goste de se relacionar com pessoas, né? Embora tenha áreas da medicina que você possa, por exemplo, se você vai trabalhar dentro de um laboratório específico e tal, com material e tal, você vai ter menos relacionamento com as pessoas. Mas quem vai ter atividade médica com o paciente precisa ter isso. Se não tiver, vai fazer medicina também, mas não vai ser um bom médico. Um bom médico, né? Quero agradecer então aqui ao professor Fernando Antônio de Almeida, ele que é o vice-reitor da PUC São Paulo e também docente do curso de medicina. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, Mara, de poder conversar com os meninos, desculpa, os meninos que estão interessados no curso de medicina, e carinhosamente que os chamamos de menino, porque são pessoas que estão numa fase muito precoce, já tem que fazer uma escolha difícil da carreira que você vai seguir na vida, para o resto da sua vida, né? E é um curso que não permite você fazer e depois não é isso que eu quero fazer da vida, né? Porque você dedica tanto tempo. É verdade. Né? Aliás, isso é uma característica do curso de medicina. Há pouquíssimas desistências durante o curso, né? É porque é muito difícil de entrar e depois muita gente, às vezes até deixa de fazer medicina depois de formado, mas a desistência durante o curso é muito pequena. É pequena. Então, se você tem dúvidas ainda sobre o curso de medicina, quer conhecer um pouco mais, no site da PUC, na área de graduação, você pode acessar lá a página do curso de medicina e tirar suas dúvidas. O site da PUC é o www.pucsp.br e na área então de graduação, clicar lá na página do curso de medicina. E esperamos, é claro, em breve ver você na PUC.